Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução Carlos Pereira, um doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre paixões e ciúmes, que ficaram famosos por seu final trágico. Esses sentimentos, que parecem uma espécie de esquizofrenia, não poupam ninguém. Estão presentes nos livros de história em todos os tempos e lugares. Sobra até para a Bíblia, onde estaria registrado o primeiro assassinato de irmãos. E assim você verá que, por ciúme, irmão mata irmão no primeiro homicídio da história. Tio padre, enfurecido, manda castrar sedutor de sobrinha. Marido mulherengo mata imperatriz de desgosto. Ciúme doentio de Hitler leva sobrinha ao suicídio. Bonitonas e bonitões, se gostarem, dê o seu like e se inscrevam no canal. Se não gostarem, façam o mesmo, para me ajudar. E vamos para as maledicências de hoje. Primeiro filho de Adão e Eva assassina irmão caçula. Caim foi o primeiro filho posto no mundo por uma mulher. Pelo menos é o que está escrito na Bíblia. Em seguida veio seu irmão, Abel, o caçulinha, e talvez o preferido do papai e da mamãe, como é da tradição. Eles cresceram e cada um escolheu um jeito de ganhar a vida. Caim fez opção pela espinhosa e arriscada profissão de agricultor. Abel escolheu a mais lucrativa atividade de pecuarista e vivia pelos campos cuidando de seus rebanhos de ovelhas. Não se sabe a quem os dois vendiam sua produção, num mundo escassamente povoado por 4 pessoas, os 2 rapazes e seus pais. E esses operosos camponeses, certo dia, decidiram oferecer à divindade o fruto de seu trabalho, talvez para se livrarem do excesso de produção. A oferta de ovelhas e seus produtos foi aceita pelo homenageado com louvor. Quanto à dádiva de Caim, ela não mereceu sequer uma olhadela do homenageado. E o esnobado lavrador subiu nas tamancas, de ciúmes e despeito. Quando pegou o irmão sozinho no meio do mato, o matou. Por isso foi condenado a vagabundear pelo mundo. Ele fez isso por uns tempos, até se casar, assentar a cabeça no lugar e ter uma porção de filhos e netos. No seu caso, se o crime não compensou, pelo menos a punição foi bem suportável. Professor castrado por tio de bela aluna a quem engravidou. O renomado e travesso professor Pedro Abelardo, da Universidade de Notre Dame, em Paris, foi castrado. O doloroso procedimento foi encomendado a alguns valentões por um cônego Fulbert. A ação foi uma vingança pelo fato do castrado de 40 anos ter engravidado uma aluna, a bela Heloísa, de 22, sobrinha do indignado religioso. O infelicitado era o mais famoso professor europeu. Formado em teologia e filosofia, suas aulas atraíam jovens de muitos países e proporcionavam gordos lucros para a universidade.
Em razão disso, seus patrões foram contra medidas tão radicais contra ele, mas o tio da jovem decidiu agir com rigor. Há duas versões para essa crise de fúria. Uma, na visão do cônego, o professor havia desonrado a moça, aproveitando de sua posição, e tinha de ser castigado exemplarmente. Outra é a de que o enfurecido tio estava apaixonado pela menina, uma órfã a quem abrigara, e a reservava para si. Essa é a motivação mais provável. Depois do penoso atentado, Abelardo deixou de lecionar e fundou um mosteiro. Heloísa, mais tarde, tomou o mesmo caminho. Os dois, após o tórrido romance convertido em uma vida de recolhimento religioso, continuaram se comunicando através de tocantes cartas, disponíveis hoje em livros e sites. Decepção amorosa com seu amado Pedro I mata Leopoldina. Ao chegar ao Rio, nos seus 20 aninhos, uma intelectualizada princesa Maria Leopoldina se encantou. De imediato se deslumbrou com seu marido, o sapeca Dom Pedro I, com o qual se casara por procuração em sua cidade natal, Viena. E, naturalista como era, ficou de boca aberta com a exuberância de seu novo país, o Brasil. Nos 3 anos seguintes, viveria como num sonho. Seu marido era um gajo fogoso. Nesse período, lhe fez 3 filhos. Encantada, escreveu carta à irmã, a também imperatriz da França, dizendo que suas noites eram muito animadas. Mas breve veria que tomara o todo pela parte. Seu esquentado amoroso logo se desinteressou dela. Passou a trancá-la no quarto à noite. Uns dizem que por ciúmes, mas a realidade talvez fosse mais prosaica. Ele a queria trancada para evitar que soubesse de suas escapadas noturnas para encontrar com suas namoradas. Pedro se distanciou cada vez mais dela. Só a procurava para um sexo reprodutor. E a moça, que já não era nenhuma beleza grega, foi perdendo os poucos atrativos que tinha. Engordou e ficou desleixada com a aparência. Acabou de se definhar quando o maridão levou sua amante preferida, Domitila de Castro, para morar no palácio. Foi a gota de veneno que faltava. A triste princesa austríaca sobreviveria pouco a esse insulto. Morreu aos 11 de dezembro de 1826, aos 29 anos e 11 meses de idade. Um dia após sua morte, o enlutado Pedro foi chorar na cama quente de Domitila. Ciúme doentio de seu tio leva a sobrinha de Hitler ao suicídio. Embora não se tenha registro oficial de que tenha dormido com alguma, o ditador nazista colecionou muitas admiradoras ao longo da vida. A mais famosa foi Eva Braun, a que se matou com ele em um bunker de Berlim ao final da Segunda Guerra Mundial. Mas era assediadíssimo por elas, inclusive por moças do alto patriciado alemão, até por esposas de grandes empresários e generais. Mesmo não sendo um atleta sexual, o chefe da gangue nazista gostava desta tietagem e de se ver cercado por belas mulheres. Mas seu grande amor foi uma sobrinha, Geli Raubal. Era filha de sua irmã, Angela Raubal,
o lunático se apaixonou imediatamente pela menina, ao vê-la pela primeira vez, então com 20 anos. Isso se deu em 1929, quando esse capo de todos os capos ainda não era o dono da Alemanha. Montou um luxuoso apartamento e levou a moça para morar com ele e a exibi-la em reuniões sociais. O sonho da menina era ser cantora lírica. Para isso, pretendia voltar para Viena, sua cidade natal, e fazer um curso de canto. Tiveram uma briga feia por causa disso. E no dia seguinte, foi encontrada morta com um tiro no coração. O caso foi investigado longamente pela Procuradoria de Berlim, que concluiu pelo suicídio como causa da morte. Como o caso envolveu um chefe de gangue em ascensão, com um bando de assassinos e chantagistas à sua disposição, sempre ficará dúvida em torno da morte.